Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando no segundo ano consecutivo da Conferência Nacional de Design Instrucional. Eu sou Marisa Toledo, mestre em Educação, especialista em metodologias ativas de ensino, gestão de projetos e docência do nível superior. Atuei por 13 anos em educação corporativa na área de saúde. Hoje estou como consultora em educação e designer instrucional sênior. Nesta palestra, nós vamos falar sobre o design instrucional em equilíbrio, como reduzir a sobrecarga cognitiva no e-learning. Vamos em frente? Antes de falarmos sobre os conceitos de carga cognitiva e vermos as estratégias que nos ajudam a diminuir essa sobrecarga, vamos entender como funciona a arquitetura da nossa memória. Para isso, nós vamos realizar uma atividade que vai durar em torno de um minutinho e ela vai nos acompanhar durante essa palestra. Eu vou passar três sequências de letras para que vocês possam memorizá-las, tá? Para isso, eu vou colocar um cronômetro aqui de 10 segundinhos para a gente observar a sequência e depois tentar memorizar. Primeira sequência. Pronto. Veja o que você consegue lembrar dessa primeira sequência observada. Ok, vamos para a segunda sequência de letras. Vamos ver em 10 segundos o que a gente consegue lembrar dessa sequência. Última sequência. Mais 10 segundinhos para lembrarmos da sequência. Pronto, aqui nós finalizamos nossa atividade. Vamos em frente. Antes de falarmos sobre os conceitos de carga cognitiva, é importante, né, relembrarmos de onde surgiu a teoria da carga cognitiva, né? Ela surgiu através do teórico John Sweller, na década de 1980. Em 1988, tivemos o primeiro artigo publicado sobre o tema, o lançamento do livro, né, onde efetivamente surge a teoria. Lembrando que antes dessa década de 1980, vários estudos já haviam sido publicados em relação à capacidade limitada que nossa memória de trabalho tem para absorção de conteúdos, captação, codificação, até chegar à memória de longo prazo. Nós tivemos já aquele termo de chunking, de segmentação de conteúdo, também já tinha sido publicado previamente, mas a teoria surge com o teórico John Sweller. E de 10 anos à frente, né, na década de 1990, a gente tem também a publicação do livro do Richard Maier, que é um conteúdo que dialoga com a teoria da carga cognitiva, que é a teoria da aprendizagem multimídia, né, que traz também um pouquinho dos conceitos relacionados ao uso da multimídia e a sobrecarga que ela causa, né, na introdução de itens de multimídia dentro dos conteúdos de aprendizagem. E para iniciarmos, né, a gente começa já compreendendo como que é a arquitetura da nossa memória, né? A aprendizagem ela é influenciada pela interação dos três sistemas, né, que compõem a nossa memória. O primeiro deles é o sistema sensorial, né? O sistema sensorial é responsável pela captação das informações, como a gente recebe aqueles conteúdos. A memória de trabalho é responsável pelo processamento das informações captadas e a memória de longo prazo nada mais é do que a nossa caixinha de armazenamento, que é onde a gente forma os esquemas cognitivos que vão gerar a aprendizagem. E aí, para a gente destrinchar um pouquinho
mais isso e isso fazer sentido, né, com as estratégias que a gente vai ver mais lá na frente, vamos compreender como foi a atividade lá do início e relacionar a arquitetura da nossa memória? A memória de trabalho, ela tem uma capacidade limitada, né, segundo a literatura, para absorver aproximadamente sete, mais ou menos dois itens. Se vocês lembrarem da atividade, nós tivemos a primeira e a segunda sequência. A primeira sequência, ela tinha uma sequência de 5 letras, a segunda de 10 letras. Eu tenho certeza que vocês tiveram mais facilidade de lembrar a primeira sequência, porque ela tem o número de letras, uma quantidade de letras que respeitam essa capacidade limitada. A segunda sequência, nós temos uma sequência de 10 letras. Então, já fica mais difícil, né, da gente memorizar. Outra coisa, a nossa memória de trabalho ela tem um curto prazo, né, para absorver aquelas informações, que dura mais ou menos de 20 a 30 segundos. Propositalmente, eu coloquei 10 segundos, né, para a gente observar e mais 10 segundos para a gente tentar lembrar, né, até porque o número de informações foi bem pequeno. Então, aquela atividade mostra para a gente também que a gente consegue lembrar por pouco tempo aquela informação. A memória de trabalho, ela está totalmente ligada à memória sensorial. Se naquelas letras, né, aquela sequência de letras, eu trouxesse algum fator que fizesse a gente relembrar algum momento da nossa vida, fizesse a gente ter algum sentimento diferente, provavelmente a gente lembraria e a gente ia memorizar com mais facilidade aquela sequência de letras. Se eu tivesse também repetindo a sequência, né, várias vezes, a gente conseguiria também memorizar melhor o que foi apresentado. E aí, isso mostra como funciona a nossa memória de trabalho, tá? Ela tem uma capacidade limitada, curto prazo para absorver as informações, está muito relacionada à memória sensorial e exige uma repetição para a memorização. Por isso que a gente fala da prática deliberada, da prática de repetição, né? Que são metodologias que dão suporte ao processo de aprendizagem. E a memória de longo prazo, como ela funciona? Ela tem um armazenamento permanente, quase permanente. Segundo a literatura, ele é quase permanente porque existem fatores fisiológicos, né, que contribuem para isso. Ela é responsável pela consolidação das informações, né, onde fica tudo guardado ali, como se fosse realmente a nossa caixinha de armazenamento. Ela é responsável pela formação de esquemas cognitivos e ela é muito relacionada aos conhecimentos prévios, aos nossos subsunsores, né, que são tudo aquilo que a gente já teve contato algum dia, que isso é explicado muito pela teoria da aprendizagem significativa, que os materiais que a gente desenvolve e a forma como a gente apresenta, a gente dá uma aula, estão relacionados, e a forma como isso vai ser absorvido na nossa memória de longo prazo, está relacionado à ligação com os nossos subsensores. E aí eu trago a terceira sequência apresentada na atividade. Lá nós tínhamos uma sequência de letras que formavam as palavras teste de memória. Todos nós conseguimos lembrar e memorizar. Por quê? Porque a gente já tem um esquema cognitivo formado na nossa memória de longo prazo. A palavra teste é de nosso conhecimento, a palavra dele e a palavra memória, né? Então a gente buscou lá nos nossos subsussores, nos nossos esquemas cognitivos, as sílabas que formam aquelas palavras, né? E também as palavras já conhecidas. Então a gente não precisaria nem de tempo nem de repetição para memorizar. Por isso a gente decora, memoriza muito fácil, ok? No cenário positivo, quando a gente recebe uma informação nova, né, e essa informação ela é bem organizada, ocorre a transferência, né, de informações para a memória de longo prazo. A memória de longo prazo ela é responsável pela codificação e pela consolidação dessas informações. Num cenário negativo, quando a gente tem muitas informações, elas não estão bem apresentadas, acaba correndo um bloqueio. A nossa mente ela dá aquele aviso, para que está confuso, a gente não consegue entender, né? E aí não ocorre a transferência do processo de informações, de processo de aprendizagem, tá? Então, resumindo aqui, né, através da atividade realizada e um pouquinho da arquitetura, né, um pouquinho que a gente viu da arquitetura da nossa memória, a carga cognitiva nada mais é, segundo a literatura, segundo o que John Sweller trouxe, ela é o resultado gerado entre os requisitos exigidos por aquele conteúdo que a gente apresenta e a forma como ele está sendo apresentado.
E é aí que surge a nossa responsabilidade enquanto designers instrucionais, né, enquanto educadores. Como a gente faz para gerenciar essa carga cognitiva e facilitar o processo de aprendizagem? A gente consegue gerenciar atuando no equilíbrio dos três tipos de carga cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem. Nós temos três tipos: a carga intrínseca, a extrínseca e a relevante. Eu trouxe asterisco aqui para a carga extrínseca, porque na literatura vocês vão encontrar a nomenclatura carga estranha ou também a carga irrelevante, tá? Para esse tipo de carga cognitiva. Só para a gente iniciar e falando sobre as estratégias, né? Vamos entender o que é cada tipo de carga. A carga extrínseca, ela está relacionada à forma como o conteúdo é apresentado ao aluno, tá? É tudo aquilo que a gente traz dentro do conteúdo e que o aluno olha logo de cara, né? São os famosos ruídos, né? Tudo aquilo que pode nos distrair. A carga intrínseca, ela ocorre pela complexidade do conteúdo e ela está também relacionada aos conhecimentos prévios que esse aluno tem em relação àquele conteúdo. E a carga relevante é o esforço mental dedicado para processar e compreender aquele conteúdo apresentado. Ela é tida como uma carga positiva, porque é onde o aluno ele busca conhecimentos prévios para tentar compreender aquele conteúdo. E nossa atuação aqui é importante, porque os recursos e as estratégias utilizadas vão ajudar a fortalecer a carga relevante no processo de aprendizagem. Então, qual a importância do design institucional no equilíbrio dessas três cargas? Nosso papel enquanto designers institucionais e educadores é gerenciar a carga intrínseca. Como que é gerenciar a carga intrínseca? É minimizando a carga extrínseca e maximizando a carga relevante. Gerenciando a carga intrínseca é trabalhar com os conceitos, né? De que forma a gente vai apresentar aquele conteúdo em relação à sua complexidade. Vamos minimizar os ruídos, tudo que pode distrair o aluno e que pode atrapalhar o processo de aprendizagem. E vamos maximizar a carga relevante, que é o que a gente pode fornecer para tornar aquele conteúdo mais compreensível. Quais caminhos a gente pode apresentar para o aluno para que ele consiga compreender aquele conteúdo? É aí que a gente começa a falar sobre as estratégias. Primeiro, vamos falar sobre a minimização da carga extrínseca, é reduzir aquilo que pode atrapalhar o processo de aprendizagem. Agora, lembra que eu falei para vocês lá no início que durante o estudo de John Sweller e os outros pesquisadores, eles conseguiram constatar 29 efeitos que ocorrem durante o processo de aprendizagem relacionado à carga cognitiva? Esses efeitos deram origem aos princípios da teoria da carga cognitiva e aos princípios da teoria de aprendizagem multimídia, tá? E aí eu dividi e selecionei esses princípios relacionados a cada tipo de carga cognitiva envolvida no processo de aprendizagem. Para o gerenciamento da carga extrínseca, tirar tudo aquilo que distrai o aluno, eu trouxe 4 princípios que é muito conhecido pelos educadores e designers instrucionais. O primeiro deles é o princípio da coerência, é excluir tudo aquilo que pode distrair o aluno. Então, a cada item que a gente vai inserir numa tela, a gente pensar, é, será que isso é 100% necessário? Isso precisa estar aqui? Isso contribui de alguma forma para o processo de aprendizagem? Se eu tirar esse item, vai atrapalhar em algum momento o processo de compreensão do aluno? Então, a coerência é a gente olhar e organizar mesmo o conteúdo de forma que ele fique palpável. O princípio da sinalização. Se eu tenho uma informação, uma imagem, né, um processo como um todo, mas que ele não vai ser explicado na sua totalidade, o que que o aluno precisa focar daquilo ali que está sendo apresentado? É a gente sinalizar para ele, porque às vezes aquilo não está muito claro. Então, são os destaques, as sinalizações, as caixas de texto, né? Aquele sombreado que a gente faz nas palavras, aquela caixa alta dentro de um parágrafo. Então, sinalizar e guiar a atenção do aluno porque precisa ser compreendido. Princípio da redundância. Evitar utilizar muitos recursos que explicam a mesma coisa. É o famoso colocar um vídeo explicando o conceito embaixo de uma imagem que também fala sobre o conceito, mais um texto. Será que só o vídeo não é o suficiente para explicar tudo? Ou só um parágrafo mais a imagem não é o suficiente? Ou então a gente tornar isso melhor
para o esquema cognitivo, fazer um infográfico que represente toda essa informação. O quarto princípio é o princípio da contiguidade espacial e temporal. Esses são dois princípios, tá? Eles são tratados separadamente. Aqui eu trouxe juntos porque eles são relacionados. O princípio da contiguidade nada mais é do que a gente deixar textos e informações próximos às imagens, tá? Não deixar muito separado, porque isso faz competição também com a carga cognitiva. Para onde eu olho? Para a imagem, para o texto, mas se eu coloco tudo pertinho, o aluno ele vai associar e vai compreender. Quando essas informações elas apresentam algum tipo de animação, a gente precisa avaliar de duas formas. Se essa animação realmente é necessária, porque também causa sobrecarga cognitiva, e segundo, se ela realmente é necessária para que ela surja juntamente com os outros elementos. Não dá para a gente colocar os elementos surgindo separadamente, senão nosso objetivo de princípio de contiguidade cai por terra, né? Então é importante que todos os elementos e animações surjam de forma concomitante. Eu trouxe aqui um exemplo rápido e simples, né, bem básico, só para a gente entender a aplicação desses quatro princípios. Eu trouxe especificamente para esses quatro princípios porque eles são os mais conhecidos quando se trata da produção e learning, né? Aqui a gente tem um parágrafo, né, de um conteúdo de área de saúde, né, conteúdo de ciências, biologia, e a gente tem aqui a explicação do que é o sistema cardiovascular, o que compõe o sistema cardiovascular e quais são as suas funções, né? Então a gente tem aqui dois parágrafos que explicam isso e uma imagem, né, com sinalizações das estruturas. Como que a gente aplica os princípios? Pensando na coerência e na redundância. O que a gente pode reduzir aqui para tornar isso mais palpável? Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem a estrutura apresentada nesse parágrafo e ela se repete na imagem. Então, vamos escolher qual dos dois a gente apresenta esse conteúdo? Então, a estrutura é importante ser apresentada só na imagem e retirado o parágrafo, né? Aqui a gente elimina a redundância e a gente também trabalha com o princípio da coerência. Então, ao invés de ter dois parágrafos, nós temos só um, né, que fala aqui das funções e aqui a gente sinaliza ao aluno que a estrutura está representada nesta imagem. A aplicação da contiguidade espacial os nomes das estruturas próximos às suas imagens, né? As imagens que representam. O princípio da sinalização acontece de duas formas aqui. É quando a gente coloca as setas que apontam as estruturas para essas nomenclaturas e quando a gente também destaca as funções do sistema cardiovascular em caixa alta e numa cor diferenciada para chamar a atenção do aluno, dizendo que essas são as funções do sistema cardiovascular. Então, aqui nesse simples exemplo, a gente consegue ver a aplicação da redução da carga cognitiva extrínseca, tudo aquilo que pode gerar carga, no aumento da carga cognitiva e pode distrair o aluno, tá? Seguindo, a gente vai falar das estratégias que gerenciam a carga intrínseca relacionada à complexidade do conteúdo e aos conhecimentos prévios que o aluno tem em relação àquele conteúdo. Como a gente faz para minimizar um pouquinho a carga intrínseca, né? Princípio da segmentação, né? Todo mundo já conhece, que é dividir o conteúdo em partes menores, né? O microlearning nos ajuda nesse sentido, né? Eu não digo a pílula de conhecimento, porque a pílula lá tem um objetivo diferente, aqui a gente está falando de conteúdo mais robusto, então o microlearning ele nos ajuda no princípio da segmentação, ao invés de, né, entregar o conteúdo como um todo, por que não separá-los, partes menores, trabalhar um objetivo por vez, né? E assim a gente consegue trabalhar melhor esse conteúdo. Os artigos utilizam como exemplo a decoreba do número de telefone, né? Quem aqui consegue decorar o número de telefone de forma linear? Né? A gente consegue decorar formando bloquinhos, né? Meu número é 9, 25, 36, né? A gente vai trabalhando por pedaços. Então, os artigos eles explicam muito sobre esse exemplo do número de telefone. O segundo princípio é o princípio do pré-treinamento. Eu vou dar um exemplo da aprendizagem corporativa, né? No ambiente corporativo. Às vezes a gente tem um processo enorme para ser explicado, né? Que envolvem várias ações dentro desse processo, várias funções, vários atores, né? Vários profissionais que executam aquelas funções, e aí, ao invés de apresentar o processo como um todo, por que não a gente separar
o processo e apresentar parte por parte. Por que não apresentar? Quais são as principais funções? Quais são as principais ações? Então, apresentar os conteúdos por partes, de forma com que depois, quando eles são interligados, as pessoas compreendam por que todo aquele conjunto de informações formam um processo. Esse é o princípio do pré-treinamento, é trazer tudo o que for necessário de conceito antes de apresentar o conteúdo como um todo. E o terceiro é o princípio do exemplo resolvido, né? Utiliza-se muito o exemplo da matemática, também muito parecido com o do pré-treinamento, mas aqui ele fala da gente já trazer o problema resolvido, já trazer resposta para o aluno. Mas esse princípio ele não fala só de trazer resposta para o aluno, mas trazer para ele como eu cheguei àquele resultado. Isso vale para matemática, isso vale para casos clínicos, e uma dica que tem muito descrito, né, na literatura em relação a esse princípio. A partir do momento que eu trago como esse processo foi resolvido, esse estudo de caso foi resolvido, esse problema matemático foi resolvido, é apresentar para o aluno depois uma atividade super parecida, mais semelhante possível do exemplo aplicado. E depois você vai aumentando a complexidade conforme os alunos forem compreendendo. O interessante aqui desses três princípios é que eles se conversam, eles estão totalmente relacionados. Se vocês observarem, quando a gente fala da segmentação, do princípio do pré-treinamento, do princípio de um exemplo resolvido, em todos eles três a gente vê que segmentar é importante para que haja compreensão, tá? E agora a gente vai falar da terceira carga envolvida no processo de aprendizagem, que é aquela carga boa, onde o aluno se esforça para poder aprender, é a carga relevante, por isso ela tem esse nome. Então, se ele se esforça para poder aprender, o que a gente pode oferecer para ele para tornar isso mais efetivo, né? E eu trago três princípios, né, que são bem interessantes e estão totalmente relacionados à revolução tecnológica que a gente vive hoje, tá? O primeiro deles é o princípio da personalização. A gente deixar o conteúdo o mais personalizado possível. E aqui é importante a gente conhecer o nosso público-alvo. Quando a gente conhece o nosso público-alvo e o contexto em que ele está inserido, a gente consegue cada vez mais personalizar esse conteúdo. É utilizar a palavra você, é direcionar ao aluno aquele conteúdo. É ele entender que quando ele está de frente para aquela tela, ele pensar o seguinte, é que esse conteúdo foi feito para mim, esse conteúdo foi feito de forma com que eu tenha equilíbrio entre o que eu sei e o que eu não sei, né? O aluno tem essa percepção, que aquele conteúdo foi realmente feito para ele. Então, é sempre conectar a linguagem com o aprendiz, utilizar uma linguagem mais direta. Eu tenho uma falha muito grande, que é a questão da técnica, né? Eu trabalho com conteúdos extremamente técnicos, e aí eu acabo pecando pelo excesso de linguagem técnica, e eu tenho que, opa, vamos voltar, vamos tornar mais dialógico para ficar mais didático, relembrar, né, que a gente precisa ir devagar. E aí, voltar nesse sentido. Então, é utilizar uma linguagem mais leve, mais dialógica, né? E para que o aluno consiga compreender. E também, esse princípio fala de utilizar exemplos contextualizados à realidade do aluno, para que ele se sinta realmente inserido naquele cenário de aprendizagem. O segundo é o princípio da voz. Olha que interessante. Lá na época do Sweller, quando o estudo foi publicado, ele fala da robotização das narrações, o uso de softwares, o uso de aplicativos que geram uma narração muito robótica. Então, ter muito cuidado com isso. Isso aqui vale para a gente levar um puxãozinho de orelha e se atentar hoje, né, ao uso exacerbado da inteligência artificial. Muito cuidado com isso, facilita a nossa vida, mas a gente tem que ter cuidado com a forma com que aquele conteúdo foi narrado, ficar atento se aquilo não está robótico demais. Isso serve não só para a voz, né, gente? Lá a gente tem o princípio da imagem também, que fala da necessidade do uso da imagem ou não, né, da pessoa, do uso da imagem da pessoa, então o uso de avatares, então a gente pensar bastante nesse sentido. E o terceiro é o princípio multimídia, ele fala do seguinte: por que não usar menos textos e aproveitar mais da multimídia? E aqui, quando a gente fala aproveitar da multimídia, não é usar só uma imagem ou um texto para deixar mais leve. É fazer com que essa imagem ela também diga algo para o aluno. Por exemplo, o uso de infográficos, mapas mentais, mapas conceituais. De que forma a gente pode deixar isso mais atrativo? Hoje a gente tem vários aplicativos que podem nos ajudar nesse sentido. Então, não é só usar a imagem por si. Se aquela imagem é só para ilustrar, será que não gera carga cognitiva? Então vamos tirar, vamos deixar para utilizar uma imagem que realmente contribua para o processo de aprendizagem.
né? Então, a carga relevante é trazer recursos, trazer a tecnologia a favor do processo de aprendizagem. E, para finalizar, cabe destacar: não se pode afirmar que a aprendizagem vai ser concretizada, vai ser realmente efetiva, se a gente atender os princípios das teorias apresentadas aqui, né? A eficácia da aprendizagem, ela depende de vários fatores, né? Existem muitas variáveis envolvidas nesse processo, né? Mas por que que é importante a gente pensar na carga cognitiva, né? A gente refletir sobre isso aqui. Porque hoje, no mundo de revolução tecnológica, a gente fica encantado por vários recursos, né, que podem ser implementados dentro da produção e-learning. Mas a gente tem que ter cuidado para não pecar pelo excesso, né? Esse é um tema que eu gosto muito, admiro, né? Agradeço ao Instituto de Desenho Instrucional por ter a oportunidade de falar sobre ele, né? Porque foi um tema de pesquisa de mestrado. Eu apliquei alguns princípios, né, na aprendizagem e-learning de alunos surdos que são pessoas que é um público-alvo que tem uma exigência de carga cognitiva muito maior, porque além de tudo que a gente insere na tela, ele ainda tem que competir com a legenda, né, para os surdos oralizados, que precisam da legenda, e ainda a imagem do vídeo da tradução em Libras. Né? Então, ele precisa observar a legenda, observar a tela de tradução em Libras, observar o conteúdo na tela. Então, olha quanta carga cognitiva está sendo exigida desse público-alvo. Então, é uma reflexão que fica para nós educadores, né? E aqui eu compartilho com vocês, né, as referências utilizadas para esse material. Existem milhares de referências, né, sobre esse tema. Deixo também o meu contato para quem quiser trocar mais sobre o tema, quiser se aprofundar, né, para as novas oportunidades em relação ao tema exposto aqui. Então, fico super à disposição para quem desejar aprofundar nesse tema, tá? E agradeço mais uma vez aí a equipe do Instituto de Desenho Instrucional por estar participando e até a próxima, pessoal.